Olá, boa tarde, Sergipe. Seguimos juntos nesta tarde, ao vivo. No programa de hoje, vamos falar sobre um forte e necessário instrumento de comunicação, a nossa voz. Ela diz muito sobre nossa personalidade, mas você sabe diferenciar problemas na fala e problemas na voz? Os problemas na voz podem ser rouquidão, câncer de laringe, nódulos e outros problemas na voz que pode surgir pelo uso exagerado ou incorreto da sua voz. Já os problemas na fala se resumem na dificuldade de falar corretamente. Gagueira, falar rápido demais ou falar de forma ininteligível, ou seja, que não dá para entender nada. Você tem algum problema assim? O nosso WhatsApp está aberto e você poderá enviar suas perguntas e comentários durante o programa. Passa a tarde com a gente hoje a fonoaudióloga Aline Fontes. E hoje também teremos notícia boa, direto da redação, com a jornalista Andréa Roosevelt e reportagem do dia. Passe a tarde com a gente. É isso mesmo, vamos dar boa tarde para a fonoaudióloga Aline Fontes, que já está aqui ao vivo. E se você tem alguma pergunta ou comentário sobre problemas na fala e na voz, anote o nosso WhatsApp que aparece em seu vídeo para que eu possa ler as suas perguntas durante todo o programa. Vamos então dar boa tarde para ela e saber quais são esses problemas na fala e também a diferença entre problemas na voz. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Boa Tarde Sergipe. Boa tarde, agradeço o convite. Espero poder ajudar os telespectadores com as respostas. Pois é, tudo inicia na infância, né? O processo de aprender a falar, aprender a utilizar a voz. Como acontece isso na fase infantil, de aprender a falar? O movimento da vibração da nossa laringe. Então, o desenvolvimento da fala, ele acontece primeiro com imitação. A criança, o bebezinho, ele observa os pais conversando, as pessoas que estão em volta, e ele inicia a fala com um balbucio, que é aquele sonzinho mamamá, papapá. Ele tenta imitar esse som e os pais, consequentemente, eles reforçam sorrindo, batendo palma, aplaudindo, e aí a fala começa a aparecer em forma de sílabas. Mamã, papá, dadá. Até os pais acham que estão falando papai, mamãe, mas na verdade é porque o P e o M são os fonemas primeiros adquiridos na infância. E a partir daí a criança desenvolve a fala, as palavrinhas. Primeiro palavras simples, depois forma a frase com uma palavrinha, duas palavras, por exemplo. Quer mamar, quer brincar. E assim acontece. Isso, exatamente. Com que idade a criança ela já tem que falar? Com 2 anos, a gente já espera que a criança fale. A literatura fala que aos 2 anos, a criança já é esperado ter um boom. É onde as palavras, elas aparecem. Se até 1 ano e meio ela não aparecer, já é interessante os pais ficarem atentos, porque aos 2 anos não é indicado que os pais esperem, porque é esperado que a criança aos 2 anos fale, forme frases simples, com 2, 3 palavras, se comunique, interaja com as pessoas que ela convive. Então, os pais tem que ficar atento. Se, por exemplo, chegou 3 anos de idade e o seu filho ou sua filha não conseguem falar nenhuma palavra direito e você está esperando que a escola desenvolva isso junto com o seu filho, atenção, é hora de procurar um fonoaudiólogo, né? Exatamente. Aos 3 anos de idade, a criança ela já conversa, já se comunica, já mostra o interesse perguntando, não só apontando e levando os pais até o local do que ela quer. Então, aos 3 anos de idade, os pais não devem esperar entrar na escola, porque pode ser que ao entrar na escola a criança desenvolva a fala, pode ser que essa fala não apareça. E aí, depois dos 3 anos, para a gente trabalhar, para que esse desenvolvimento aconteça, é um pouco mais difícil do que se a criança chegasse no consultório com 2 anos de idade. Então, isso significa que tratamentos relacionados a problemas da voz, quando descobertos na infância, é mais fácil de solucionar. Exatamente, é o tratamento precoce, como a gente fala. É uma estimulação precoce para aquela criança desenvolver tanto a fala, que são as palavras, a articulação dessas palavras, como a interação, a comunicação, a linguagem. E os problemas da voz, né, está relacionado justamente a essa dificuldade de falar. Tem gente que
fala muito rápido, engolindo as palavras. Tem também a gagueira e outras situações em que realmente a língua é enrolada. Tem o caso de crianças com autismo ou síndrome de Down também que tem essa dificuldade. Esses são os principais problemas na fala? São os principais. Eu vou falar por ordem do que você falou. Por exemplo, a gagueira. A gagueira é uma disfluência na fala. Quando a pessoa ela tem um bloqueio ao longo dessa fala, ela pode bloquear no começo da frase, repetir algumas sílabas ou até mesmo no meio da frase a palavra não sai, ela engancha. E aí o fonoaudiólogo ele ajuda para que essa fala aconteça de forma mais fluente, com menos pausas. A velocidade de fala acelerada, algumas pessoas mais nervosas, mais ansiosas, acabam falando rápido e aí os amigos, os familiares falam: o que foi que você disse mesmo? Fale mais devagar, repita. Isso também acontece bastante. Fala rápido demais tem a ver com ansiedade e personalidade da pessoa? Muitas vezes sim. Isso pode ser corrigido na fase adulta ou só na infância? Pode ser corrigido na fase adulta. Inclusive, os profissionais da voz que me procuram em consultório para fazer esse acompanhamento, a maioria tem uma velocidade de fala acelerada, eles procuram para conseguir se comunicar de forma efetiva nas reuniões de empresa, advogados. Por falar em reunião, quem tem a gagueira acaba sendo, às vezes, motivo de risada, porque não consegue falar, até falar uma palavra, gagueja várias vezes. A gagueira é questão genética? Tem forma genética também, tem a gagueira que acontece ao longo do desenvolvimento da criança. Mas as duas formas, tanto de criança quanto de adulto, têm tratamento. E é um tratamento sério, é feito um acompanhamento com o psicólogo e fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é em primeiro lugar, o psicólogo é mais para tratar a questão da ansiedade, porque geralmente as pessoas com gagueira são muito ansiosas ou ficam ansiosas por conta da expectativa dos familiares e amigos que pedem para falar mais devagar, relaxe, espere. Só que, na verdade, essas dicas acabam deixando a pessoa com gagueira mais ansiosa. Mais ansiosa ainda, Exatamente. né? Respiração, por exemplo. O problema respiratório também contribui com a gagueira ou não? Na verdade, é uma incoordenação na fala, que é a incoordenação pneumofonoarticulatória que a gente fala. É a incoordenação de respirar, articular e falar. E aí a gagueira pode ser um bloqueio na laringe, uma dificuldade de mobilidade de língua, de lábio, tem muitas causas. O nosso WhatsApp está aberto e você da capital e também de todo o interior de Sergipe pode participar, está convidado a conduzir o programa junto comigo com as suas perguntas. Nosso WhatsApp está aparecendo aí em seu vídeo, anota e envia porque eu estou com o celular em mãos para responder você dos 4 cantos de Sergipe. Agora, sobre a gagueira, quanto tempo dura para que um tratamento já se tenha resultado em caso de quem é gago? Não tem como a gente mensurar, porque é muito subjetivo, muito particular. Depende da gravidade dessa gagueira, do nível dela. Mas, geralmente, com criança, se for um caso inicial, como eu falei, logo no começo da infância, por volta de uns 6 meses, 1 ano. Mas, assim, não é certo. Pode ser que uma criança com 6 meses consiga desenvolver essa fala com menos episódios de gagueira e pode ser que com 1 ano ela não desenvolva. O tratamento envolve toda a família, envolve os pais, professor, todo mundo que está perto da criança para que eles não sufoquem a criança, pedindo para que elas falem, para que elas respirem. Fale mais devagar, pense primeiro no que você vai falar, porque todas essas dicas que os pais acham que estão ajudando acaba atrapalhando. E no adulto, a gagueira também é muito subjetiva, porque depende do desenvolvimento dele, dos treinos em casa, não depende só do fonoaudiólogo, no caso. A gente já tem aqui a participação dos telespectadores, eu já agradeço a sua interação conosco. Fala aqui, boa tarde, Sergipe, boa tarde, Sergipe. Minha sobrinha tem 1 ano e meio e não fala nada, só mama, mama, mama. É normal? Então, com 1 ano e meio, a gente já espera que a criança produza algumas palavras. O que eu oriento para essa mãe é estimular, sempre conversar na altura da criança, olhando nos olhos, articular, falar de forma devagar. Por exemplo, vai falar, oi, Júlia, você quer água? Aí põe a água do lado para que ela olhe para a boca, sempre mostrando a ela os objetos que você está querendo que ela olhe ou que ela pegue. E se até 2 anos ela não desenvolver essa fala,
não espere, procure um fonoaudiólogo. Um fonoaudiólogo. Lindinalva, mamãe, fique atenta e tenta articular bem aí com as dicas da fonoaudióloga. E tem também mais perguntas aqui de telespectadores. Eu me chamo Célia. Célia, muito obrigada pela participação. Ela está rouca há mais de 15 dias. Rouquidão já é um problema relacionado à saúde mesmo, né? Exatamente. Da voz. É normal? Rouquidão dias? por mais de 15 dias, a minha indicação é procurar um otorrinolaringologista, que é o profissional que vai fazer um exame de laringe. Ele vai conseguir visualizar a laringe, as pregas vocais e identificar a causa dessa rouquidão. Geralmente a rouquidão é pelo uso excessivo da voz. Gritar muito, falar muito alto, mas tem também a questão alcoólica, perder noite, né? Exatamente. Perder noite, a pessoa pode acordar com a voz um pouco mais rouca, a voz mais grave. O uso abusivo de álcool e drogas ou cigarro pode influenciar na rouquidão e também no aparecimento do câncer de laringe, mas não significa que uma pessoa que tem câncer de laringe foi devido ao abuso de álcool e cigarro, mas ele potencializa esse aparecimento, né? As chances são maiores. No caso da rouquidão pós-noite, porque o que acontece? A prega vocal ela é igual a qualquer outro músculo do corpo, a gente precisa dormir para descansar e aquele músculo se recuperar. Então, se a gente dorme pouco, descansa pouco, a prega vocal ela vai vibrar com mais dificuldade, a gente acorda naturalmente com o corpo desidratado. Uma vida regrada, boa noite de sono e beber muita água. A gente já continua falando sobre rouquidão. Você, telespectador, pode continuar enviando as suas perguntas, porque ela continua conosco durante todo o programa. Agora vamos para o telão, porque nós vamos agora para a redação, onde está a jornalista Andréa Roosevelt e tem boas notícias sobre emprego para a nossa tarde. Boa tarde, Andréa. Boa tarde. Terça-feira é dia de divulgar oportunidades de emprego aqui no Boa Tarde Sergipe. Para pessoas com ensino médio completo, tem vagas de office boy e marceneiro. Para pessoas com ensino superior completo, tem vagas de auxiliar administrativo. Em ambos os casos, é preciso comprovar experiências de 6 meses. Para pessoas com deficiência, tem vagas para atendente de restaurante e auxiliar de recursos humanos. Nesses casos, não é necessário comprovar a experiência de 6 meses, mas é preciso ensino médio completo. Você confere aí na sua tela todas as informações, o endereço do Núcleo de Atendimento ao Trabalhador e os telefones para contato. E sobre o tema de hoje, a voz, que é o nosso recurso de trabalho, eu tenho uma pergunta para a nossa convidada. Eu tenho 24 anos e eu gostaria de saber se até a minha velhice minha voz vai sofrer ainda muitas alterações. Afinal, a voz é a nossa marca registrada. E aí? Pergunta para ela, Tamires. Isso, Andréa, obrigada aí pela pergunta. Pergunta curiosa para nós profissionais da voz, né? Ela tem 24 anos. Por usar tanto a voz como profissional da voz, ela vai ter alteração aí no decorrer da vida? Então, durante o processo de envelhecimento, a voz também sofre alteração. Porém, se ela e os outros profissionais da voz cuidar da voz, ter uma vida saudável, com exercícios vocais, treinamentos vocais para que a gente consiga ter uma preparação daquela musculatura para usar, ela pode ter por muitos anos uma voz saudável. Ah, entendi. Então, vamos cuidar da voz, André, hidratar bem, exercitar bastante antes do uso e cuidar da saúde, dormir bem, se alimentar bem e se hidratar bem. Agora, eu tenho dito sempre aqui no programa o quanto é importante você cuidar também da sua aparência. Faz um bem enorme para a sua autoestima. Então, seja nos cuidados mais básicos, como fazer as unhas, fazer uma escova caprichada nos cabelos ou uma superprodução para formaturas, festas, casamentos. O lugar certo para você se produzir é no Centro de Beleza Exuberance, que fica na Avenida Canal 4, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, em Aracaju. O Exuberance é quem cuida da minha beleza aqui no Boa Tarde Sergipe e oferece serviços como alongamento de cílios, unhas de porcelana, selagem, alongamento de cabelos com a técnica do bioadesivo e muito mais. Então, passa lá no Exuberance, vai conhecer esse super salão de beleza e cuidar da sua aparência. Nós vamos para um intervalo agora. Continue no Boa Tarde Sergipe. Voltamos já com suas participações pelo WhatsApp. Vá anotando o número e enviando as suas perguntas ou comentários sobre problemas da fala e problemas com a voz. Eu volto já já.